em função de outras. Ou seja, quando se descobriu funções, se descobriu também as relações ou relacionamentos. A matemática, a física e suas manifestações no campo da arte, como a música, tiveram um desenvolvimento simplesmente notável, com esta descoberta de funções e relacionamentos. A psicanálise também surgiu em função de descobertas de funções e relações. Por exemplo, descobriu que existem 2 princípios básicos do funcionamento mental. Isto revela um tipo de função humana. Vocês conhecem isso, são chamados de princípio do prazer-desprazer e princípio da realidade. São sempre 2. Há outros princípios do funcionamento mental, descobertos através de incrementos de prática clínica, mas não vamos falar a respeito deles neste momento. Basicamente, existe uma coisa que existe, que relaciona-se com uma coisa que não existe. Vejam, estamos realmente esvoaçando sobre a tal da limitação que eu falava antes. Limitação que pode não ser limitação, se existir um outro. Apesar de estar longe de vocês no espaço e no tempo, quase que posso ouvir alguém suspirando, incrédulo ao ouvir isso. Mas como é essa coisa de algo que existe e algo que não existe? Bom, vou precisar de mais umas formulações agora. Existe materialmente e não existe materialmente. Materialmente ou fisicamente, como coisa concreta, coisa que a gente palpa, coisa que a gente ouve, não é? Coisa que a gente olha, não é? Coisas assim. A coisa pode não ser palpável, pode não ser audível, pode ser não ser olhável, mas ela pode ser enxergável, não é? Quer dizer, é coisa que não é coisa, ao mesmo tempo. Em outra formulação verbal, pode ser um tipo de aroma da moda. É coisa e é vazia de coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Graças ao fato desta audiência estar em um espaço científico, e científico de ponta, posso falar estas coisas sem ficar muito preocupado. Poderia ficar preocupado com o fato de que hoje em dia muita gente bastante bem colocada no mundo científico desconfia, apresso-me a dizer com uma certa razão, de que psicanálise não pertence ao campo científico. Minha observação, obtida através de algumas décadas de experiência, me diz o contrário. Psicanálise é uma tarefa científica, pois parte da experiência e serve para a experiência. Quer dizer, ela vem a partir da experiência e ela serve para a experiência. Ela volta da experiência e retorna a ela. É uma retroalimentação. Experiência, para mim, significa o que sempre significou para a ciência, ou pelo menos para a ciência que se desenvolveu a partir do século XX. Embora o termo originalmente implicava experiência, não é? Vivenciar e constatar com os sentidos humanos, visão, audição, tato, paladar, etc. e tal, com o advento das ciências pós-positivistas, este termo experiência passou a implicar apreensões que vão muito além do que os sentidos humanos indicam. A psicanálise e a fisicoquímica, no caso, a fisicoquímica relativista a partir de Einstein e a fisicoquímica quântica a partir de Max Planck, são disciplinas amigas, né, que aguardam uma unificação, mas todas elas cercam os mesmos assuntos. Elas mostraram todo um âmbito. Não é? Âmbito é uma coisa muito mais do que um mero domínio, porque o domínio tem bases físicas, não é? Como o espaço. Mas é um âmbito, não é? Do espaço-tempo, como Einstein assinalou. E esse âmbito do espaço-tempo é, em parte, imaterial ou é não coisa. Outro modo de falar a respeito da imaterialidade ou não coisa ou o vazio. No entanto, um alerta agora é necessário, e eu gostaria que ele pudesse ser mantido em mente como a palavra formulação, o maior tempo possível. Tanto a psicanálise como a ciência moderna tentam lidar com aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Se falamos na não coisa, precisamos falar da coisa, ou do vazio, precisamos ter em mente, conscientemente ou não, aquilo que é não vazio.
Não vale privilegiar um ou privilegiar o outro. Quer dizer, eu estou dizendo não vale porque se valer não é mais ciência. Na psicanálise, o que é material e imaterial ficou se chamando realidade psíquica. Esse termo pode parecer simples, mas sua complexidade é dada por um paradoxo intrínseco. Ela contempla ao mesmo tempo realidade e não realidade, ou psíquico e não psíquico. Os termos mais avançados que temos são sonho e alucinação, pensamento e delírio, apreensões da realidade através da detecção contínua e precisa daquilo que não é realidade. Bem, psicanálise lida com a realidade, seja ela material e não material. Uma digressão necessária agora. Por algumas razões, ultimamente andaram surgindo umas controvérsias. Esse ultimamente compreende os últimos 40 ou 50 anos. A imaterialidade que caracteriza o fenômeno mental, embora não seja exclusiva, acabou sendo considerada como se ela fosse exclusiva. Assim, como se a mente fosse algo desencarnado, não é? Aquilo que é infra- e ultrasensorialmente apreensível acabou virando um evento antimatéria ou antissensorialidade humana. Imagino que alguns psicanalistas ainda não conseguiram aprender algumas dificuldades filosóficas. Filósofos não estão muito interessados nessas coisas de utilidade, a não ser os filósofos ditos utilitaristas, mas hoje em dia poucos prestam atenção neles. Em geral, a filosofia não quer usar nada, não é? Mas presta muita atenção e é rigorosa com suas formulações. A dificuldade sempre rondou a filosofia, e essa dificuldade pode ser vista como um tipo de guerra, com mortos e feridos. De um lado, nessa guerra, existem alguns filósofos, ou pessoas, ou psicanalistas, ou seja lá quem for, que acham que o universo, o mundo, a realidade, é uma criação da mente dos indivíduos. Esses são chamados de subjetivistas, solipsistas ou idealistas através dos anos. E resultam naquilo que hoje em dia também se chama de relativismo ou de pós-modernismo. Do outro lado da guerra, existem filósofos que acham que a realidade poderia ser mensurada, pensada e raciocinada. São os chamados realistas ou positivistas. Eles lidam com o que é positivo, eles não lidam com a falta. Immanuel Kant, que construiu uma crítica dos métodos científicos e filosóficos, chamava a primeira dessa turma aí, de idealistas. E a segunda dessa turma, quer dizer, o lado contrário, os outros guerreiros, de realistas ingênuos. Eu diria que existem idealistas ingênuos. Para eles, a realidade é algo que sequer existe. Hoje em dia, muitos filósofos acham que a realidade não é sequer assunto dos filósofos. É uma tentativa de deixar de lado essa guerra. Mas levam mais adiante sua crença na ausência da utilidade prática daquilo que se dedicam. Os riscos de criarem alguns jargões e sistemas autoalimentantes é grande, mas o que nos interessa é que ciência não é filosofia, embora a ciência precise ter em mente quais são os seus princípios ou origens filosóficas, que é um assunto estudado pela filosofia da ciência e pela epistemologia. Pode ser que Kant foi o primeiro epistemologista da história da ciência. Um dos primeiros. Bom, certamente Platão e Aristóteles também foram. Mas Kant foi o primeiro que fez uma espécie de sistema epistemológico. Depois dessa digressão filosófica que nos pareceu necessária, podemos retornar à descrição de algumas das utilidades que os cientistas têm se dedicado. Pois, afinal das contas, a ciência realmente conduz a utilidades. Na física ou na fisicoquímica, lida com espaços-tempo, espaços multidimensionais, como aquele que ficou sendo chamado espaço de Hamilton. Lidam também com partículas-onda, tudo junto. A separação de partícula e de onda era um engano de observação. E assim por diante. Mesmo a biologia pós-Darwin começou a lidar com uma imaterial seleção das espécies e uma incógnita, a desconhecida criação, que pode ser chamada de DNA. É algo que cria a partir de uma relação. Lá vamos nós de novo, mas agora pelo menos o ouvinte ou o leitor conhecem a formulação.
uma relação de si mesmo, mas que não é mais o si mesmo, resultando num terceiro. Outra vez vocês podem ver o vazio rondando a gente aqui. O principal para que a atividade ou disciplina seja científica, ou vamos dizer fundamental, ou inescapável, ou necessário, como vocês quiserem, é que não se privilegie um determinado estado às custas do outro estado. Toda vez que um cientista ou um psicanalista fica privilegiando a realidade material às custas da realidade psíquica, ou a realidade material às custas da realidade ondulatória ou quântica, estará deixando de ser um psicanalista ou um cientista. O mesmo pode ocorrer em seu contrário. Toda vez que um psicanalista ou cientista fica privilegiando a realidade material, ou psíquica ou ondulatória, às custas da realidade material, ou aquilo que pode ser apreendido pelo sensório humano, ou aquilo que pode ser visto sob a ótica das partículas, pesadas ou não, estará deixando de ser psicanalista ou cientista. Ou, em outras palavras, estará sendo ingênuo, ou se iludindo, ou alucinando, ou delirando, ou fazendo coisa que não serve para nada. Acredito que vocês ainda se lembram que eu disse: para quê? Como funciona? Podemos complementar, como eu também já tinha dito, para que serve? Ou para quem serve? Novamente, quando fala-se não serve para nada, existe uma dupla negativa. Inclui-se, ainda que inconscientemente, o nada, companheiro inseparável do tudo. Ou seja, o que é vazio é intrínseco ao que não é vazio. A metade vazia do copo. O todo continua sendo o copo. Pois só é copo se há uma metade vazia e uma metade cheia. Ou 99% vazio e 1% cheio, ou vice-versa. Na verdade, não importa a quantidade. E o que a gente precisa apreender é o todo, o copo. Estou propondo que a ciência, para ser digna deste nome, tolera paradoxos. Não apenas tolera, mas formula e utiliza o conhecimento a partir dos paradoxos. Mas não tenta resolvê-los. Em psicanálise, um autor que muito contribuiu para que a psicanálise pudesse retornar ao seu status ou qualidade científica, porque ela andou perdendo durante algum tempo, salvando, de certa forma, a herança de Sigmund Freud, observou algo a respeito de todo tipo de privilégio, ou seja, a distorção de uma das duas formas de existência. Percebam que essas existências, realidade material e realidade psíquica, são a mesma existência. Não é? A existência se chama realidade. Recapitulando tudo que nós falamos até agora. Quando falamos realidade, falamos de algo uno, não único, mas monista. Composto de duas formas, até hoje conhecidas, mas duas formas da mesma existência. Paradoxal. Estas duas formas da mesma existência foram chamadas de realidade psíquica, energética, quântica, ou na linguagem dos gregos antigos, os númena, e a realidade material, composta de partículas. Por que é partículas? Porque é uma realidade particular, não é? Sensorialmente apreensível. Mas eu gostaria que ficasse em mente as duas juntas. Não é? Se diz assim, né? É um ditado que também ficou popular. O homem não separa o que Deus une. Mas o problema é que quando o homem separa, nem Deus une de volta. Como ocorreu na dúvida entre a natureza corpuscular ou a natureza ondulatória das ondas luminosas, finalmente resolvida com Einstein, há um paradoxo. Não é ou, mas é e ou. Depende do momento. Eu vou fazer uma citação a respeito desse autor, do Dr. Wilfred Bion. O fracasso em se conseguir alcançar o espectro trivial, não é, daquilo que é biológico, mesmo se o âmbito daquilo que é vivo
é estendido pelo âmbito daquilo que é morto, ou seja, o animado é estendido pelo inanimado, foi igualado com a vastidão daquilo que é extensamente pequenininho. Não é? Isto ocorre, em parte, pelo fracasso em se conseguir alcançar a natureza da relatividade, em particular quanto a relatividade inclui o paradoxo. A restrição imposta pela limitação do pensamento através de pensadores implica numa polarização de verdade e falsidade, muito mais complicada pela moralidade. Sistemas morais ainda não investigados e extensão dos pensamentos de Platão no campo moral, não é, tem sido a função de poetas e de artistas, mas não de cientistas. Esse tipo de coisa no domínio da religião pode ser visto na incapacidade de respeitar pensamentos como um pensador e, por extensão, no relacionamento sem objetos relacionados. Como isto afetou o pensamento assim chamado prático, pode ser visto na dificuldade do público de alcançar a analogia quando se tenta vulgarizar uma relação e não os objetos relacionados. A abordagem psicanalítica, ainda que tenha sido bastante valiosa em estender o consciente pelo inconsciente, acabou ficando viciada pelo fracasso em se compreender a aplicação prática da dúvida. Porque não se consegue mais hoje em dia compreender a função do seio, da boca, do pênis, da vagina, do continente, do conteúdo, enquanto analogias. À medida que eu estou escrevendo isso aqui, a dominação sensorial de pênis, vagina, boca, ânus, obscurece o elemento significado pela analogia. Wilfred Bion escreveu isso em 1975 e pode ser visto na sua obra Uma Memória do Futuro.